E o time de Cristiano Ronaldo, Al Nassr, entrou na disputa pelo volante André do Corinthians. Você sabe, o Timão precisa, em caráter de urgência, de uma grande venda e, ao que parece, o André hoje é a bola da vez. Atleta que já foi pretendido pelo Milan no primeiro semestre e foi recentemente sondado pela Juventus da Itália. A pedida do Corinthians, 18 milhões de euros fixos pela sua parte e mais 4 milhões de euros em bônus. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Diogo Silva, representante do André, e fiquei com a impressão de que a conversa com o Al Nassr não vai avançar. Tudo porque o fundo que administra os 4 principais clubes da Arábia não tem a intenção de fazer grandes investimentos em reforços por agora. Diante desse cenário, com a necessidade do Corinthians em ter dinheiro agora, é difícil imaginar que o Timão tope vender o André e aceite um parcelamento longo, ou começar a receber somente no fim da temporada. A impressão que eu tenho é de que André no Al Nassr não vai acontecer. Há também uma vontade muito grande dos representantes do André em colocá-lo no futebol europeu, até por conta da vitrine e do enorme potencial do atleta. Mas quero contar também que as tratativas com a Juventus esfriaram. A Juventus prometeu uma proposta que não chegou e, diante desse cenário, é possível que o André só volte a ser alvo de debate no mercado europeu em alguns dias. Tudo meio frio por lá. O Diogo Silva, inclusive, foi a Portugal na tentativa de encontrar alternativas, nada até esse momento. Beleza? Só para completar sobre Memphis Depay e o Corinthians. O Memphis alegou que não viria ao Brasil para a realização dos exames médicos antes de receber a minuta do contrato. Nessa quarta-feira, o Corinthians, enfim, enviou o documento e agora espera pelo atleta. É só importante contar que há uma preocupação do staff do Memphis em vir ao Brasil, passar pelos exames e ser reprovado, tudo porque ele tem um problema crônico no joelho há bastante tempo. A preocupação é de que esse problema antigo seja usado como desculpa para que o Memphis não acabe sendo contratado. Há uma pressão muito grande de aliados do presidente Stabile para que o Memphis não tenha esse contrato prorrogado por conta de todos os custos. E aí pegaria muito mal para o Memphis, em cenário mundial, ter sido reprovado no Corinthians no exame médico. Isso poderia até interferir no restante da sua carreira. Enfim, quinta-feira absolutamente decisiva. Assim que tiver qualquer novidade sobre o tema, eu volto para contar para vocês. Só não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Depay. E aí? Quando chega o cara ao Brasil? Não, o que acontece sim, estava tudo muito desenhado para ele chegar na quarta-feira, quinta-feira fazer os exames e o Corinthians poder fazer a inscrição do jogador sem ter aquela dúvida que a gente vem falando sobre a questão do transfer ban, se seria um novo contrato e tudo mais, né? E o Corinthians sempre se disse muito tranquilo em relação a isso, que não precisaria passar pelo processo de um novo contrato, teria tempo hábil e tal. Só que assim, existem algumas pessoas, alguns aliados do Osmar Stabile, existe muita gente dentro do Parque São Jorge que tem dúvidas sobre a renovação, começa a se criar uma teoria da conspiração de dúvida física do Memphis, né? Por isso o exame seria tão importante e a gente vem falando desde o começo aqui no Fala Fonte, eu venho batendo nessa tecla que para o departamento de futebol, para as pessoas do clube, para o departamento médico do Corinthians, é um exame de praxe. É um exame normal que todo jogador faz quando se apresenta, todos os atletas passaram por isso quando se reapresentaram para a intertemporada. Um novo contrato, um novo ciclo de treinamentos, ele veio da Copa do Mundo, ele veio de um treinamento que ele estava fazendo com o pessoal dele, então natural passar por esse processo de exame médico. Mas a política do Corinthians a gente sabe que ferve muito, tem gente que ainda torce muito o nariz em relação ao Memphis. Esse contrato, houve um atraso na entrega para o staff do Memphis, para bater cláusula com cláusula e aí poder assinar, e aí sim ele poder viajar para o Brasil. Teve um momento ali que foi de instabilidade, de cadê o contrato e tal, e aí ontem, no fim da noite já foi enviado o e-mail, né? E aí hoje cedo, né, aí já vamos falar de um horário diferente do nosso aqui, do fuso horário europeu, esse contrato sendo analisado, assim que o Memphis assinar esse contrato, vem para o Brasil para se fazer os exames e assinar, de fato, assinar, eu digo papel ali e tal, é uma assinatura eletrônica que ele vai fazer, dando tudo certo nessa questão das cláusulas ali, da revisão do contrato. De fato, houve esse atraso, que faz com que o Corinthians entenda que fica muito difícil para ele viajar no fim de semana para poder jogar contra o Internacional, e aí tem a expectativa de que ele vá
para o jogo, ou pode ir para o jogo de quinta-feira daqui a uma semana, Sim. jogo da volta da Copa do Brasil. É aquela velha história. O Corinthians vive um momento político que pega fogo. O Corinthians tem dívidas, o Corinthians tem transfer ban. O departamento de futebol, que é gerido pelo Marcelo Paz, com todas as pessoas ali em volta, comissão técnica, Júlio César, que cuidam do campo, já tinham feito todo o trabalho azeitado e faltava o quê? O ok da direção, da presidência. Só que quando bate no presidente Osmar Stabile, quando bate nos aliados, entra o quê? O fator político do Corinthians. E isso tem atrapalhado. A torcida, se você pegar qualquer torcedor do Corinthians, está enlouquecido com isso. Quer o Memphis. Entende que esse contrato que está sendo analisado agora, redigido e tal, para ser assinado, é um contrato dentro do que o Corinthians tem minimamente de uma realidade. Redução de salário, não tem aquelas premiações individuais, são premiações coletivas, a renegociação da dívida geral de 42, 44 milhões de reais, tirou os juros, teve uma redução, teve um parcelamento, uma renegociação. Sim. Então, assim, o torcedor está satisfeito porque o torcedor sabe que o cara entrega em campo. Ah, mas esse ano não entregou. Um começo de fato atípico, que você pode chegar e cobrar o jogador. Como é que você está fisicamente? Quanto tempo para voltar? Aí é trabalho de comissão técnica, é trabalho do Diniz, é trabalho do próprio Marcelo Paz, do Júlio César, no dia a dia do departamento de futebol. A política, ela fica muito mais nessa questão da gestão, da dívida global do Corinthians, do futuro do clube, do que propriamente um caso. Esse caso é para ser resolvido e foi resolvido na segunda-feira pelo departamento de futebol. Faltava o quê? O aval de quem está em cima. Sim. Só que muitas vezes isso trava. E a gente já viu, não só na questão do Memphis, em outros atletas que eram dados como já certos e contratados, que bateu lá na presidência, opa, não, realidade financeira. Rony, a gente pode citar alguns, Rony, Alisson... O menino do Bahia, Kaique. Kaique do Bahia. Esses três, pelo menos, dá para lembrar de cabeça. Foram da última janela. Então, assim, é óbvio que o Marcelo Paz, o Júlio César, quem está no departamento de futebol, não sai gastando dinheiro. Existe uma responsabilidade, existe uma comunicação com o presidente, isso é fato. A questão toda é a política. A questão toda é quem está, muitas vezes até aliados do presidente Osmar Stabile, que questionam. Sim. E assim, e o próprio Memphis, ao falar que existe fogo amigo, depois da final da Copa do Brasil, já no gramado, no título da Copa do Brasil, comemorando ali no campo, ele fala, tem fogo amigo, tem que acabar com isso. Eu entrevistei o Memphis e o Memphis fala isso. O que precisa acabar é o fogo amigo dentro do Corinthians. Então, assim, é uma situação que vai ser resolvida, está no limite, está bem no limite, e eu entendo assim que tem um avanço, tem um acerto Memphis-Corinthians, mas existem alguns pontos que ainda precisam ser vencidos e esses pontos eles entram muito na questão política. Estão falando aqui no nosso chat, o J. Ayrton. O Corinthians está há muito tempo nessa situação. E o pior, só piorando. Aí de dívida e vão aumentar. E aí, Hernan, perguntaram para você aqui, acho que você já respondeu na sua informação, o Datoaé falou assim, os conselheiros não queriam, Hernan, a contratação do Memphis, a renovação de contrato do Memphis, os conselheiros, essa pressão que a gente fala do Parque São Jorge, né, que tem muita influência nos bastidores. É porque existem grupos políticos, né? Sim. Só que assim, poxa, os caras demoraram todo esse tempo para perceber que de fato não era um contrato bom, e lá atrás com o Augusto Melo, quando foi feita, entre aspas, a loucura financeira, de trazer o Memphis com tudo isso que a gente viu. E outra coisa que irrita muito o Memphis e irritou muito o Memphis foi o vazamento do contrato dele. Tá. Que são situações confidenciais. Sim. E vazaram um contrato. E assim, gente, pelo amor de Deus, não estou colocando aqui culpa em quem noticiou. Se eu tivesse aqui o contrato do Memphis, eu ia noticiar. Notícia é notícia, né? Mas assim, alguém vazou. O problema é ele e é uma questão política. Então, assim, os caras estavam o quê? Num sono profundo na época do Augusto Melo, e não foi um contrato bom, e agora que conseguiu reduzir, e querendo ou não, o Memphis participa ativamente de 3 conquistas, mais aquela retomada do Corinthians em 24, que sai da zona do rebaixamento para a Libertadores, resultado o cara tem. Então, assim, que tanto o Memphis incomoda agora, que tanto esse trabalho aí de renegociação de tudo incomoda.
Lá atrás era ruim, de fato. Se você fala, desse jeito não, mas agora, então assim, é uma situação que o torcedor do Corinthians, que tem uma força muito grande, eu acho que se acontece, sei lá, uma hecatombe e o Memphis não vem, cara, acho que a torcida vai ficar um pouquinho brava, viu? Vai ficar um pouquinho brava. Bota um pouquinho bravo nisso aí, né? Se dá uma hecatombe aí, acontece do Memphis, não bateu, não deu, não vem e tal. Não tô falando que isso vai acontecer, só tô aqui colocando uma situação hipotética, porque há um avanço, há um acerto. Há um acerto, há um sinal positivo. O que falta é... Gente, o que falta e que atrasou é inacreditável, mas é verdade. É chegar o contrato que já está pronto para o cara bater as cláusulas e falar, realmente foi tudo isso que a gente acertou nas conversas, nas reuniões. Memphis, assina aqui. Só isso. Sabe, de enviar o e-mail, falar assim, prezados advogados e empresários do Memphis Depay, aqui está a minuta do contrato para análise e assinatura. Muito obrigado, Esporte Clube Corinthians Paulista. Analisou, assinou, devolveu, pega o jato e vem. Atrasou isso por questão política, de enviar o e-mail. Ele poderia estar jogando no final de semana como você não sei jogando, mas assim, à disposição. À disposição, isso. À disposição. Perguntaram pra gente encerrar, fala, fonte, Hernan, aqui no chat, só complementando aqui sobre o Corinthians, foi o Wellington Barbiqueiro. E as propostas pelos jovens do Timão? Eu trouxe até aqui no Fala Fonte com exclusividade a questão do Las Palmas, que fez uma oferta pelo Guinegão, atacante do Corinthians, por empréstimo, que foi recusada. O PAOK da Grécia tem interesse na contratação do Dieguinho, ponta, sinaliza com valores na casa dos 10 milhões de euros, mas ainda não formalizou. Mas o Corinthians precisa fazer vendas e encaminhar saídas. Até uma informação que eu estava apurando aqui antes de iniciar o programa, alguns nomes são vistos como importantes para aliviar essa folha salarial do Timão. E abrir espaço também, claro, quando se alivia a folha salarial e a gente pensa em vendas, também derrubar esse transfer ban, porque aí o Corinthians não consegue contratar ninguém. Charles, um jogador que o Corinthians tem interesse em negociar, Pedro Raul. Então, o Corinthians, está no mercado para ouvir propostas. Só que os clubes que estão demonstrando interesse nos dois estão batendo lá na porta e aí escutam o salário de ambos, falam assim, pô, é normal, muito caro, não vou conseguir arcar. E aí não é culpa da atual gestão, né? A gestão antiga que ofereceu um salário elevado, não é culpa do cara também que aceitou. E aí os clubes que vão atrás e sondar, não vou conseguir pagar. Corinthians paga metade. O Corinthians também não vai querer pagar metade. Então, tem esse impasse aí que tem afastado os clubes interessados em alguns jogadores do Corinthians, que tem alto custo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.